O clima no Rio de Janeiro começou cedo, com movimentação no aeroporto e expectativa alta entre os torcedores, porque o Flamengo definiu de vez os primeiros passos da temporada e já iniciou o processo de integração do seu novo reforço. Logo na madrugada, antes mesmo do sol nascer, o jogador Vitão desembarcou por volta de 5h40 da manhã, encerrando as férias antes do previsto para cumprir exames médicos, acertar os últimos detalhes burocráticos e assinar contrato com o clube. Ele saiu do descanso no Nordeste, passou por Recife, pegou um voo na madrugada e chegou no Rio preparado para iniciar a nova fase da carreira. Mesmo com um período curto para respirar antes do ano novo, o zagueiro demonstrou entusiasmo, disse estar motivado e deixou claro que entende a responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra. Depois dos procedimentos internos no Ninho do Urubu, Vitão deve retornar ao Nordeste para finalizar as férias, mas com tudo acertado para ser oficialmente anunciado como o primeiro reforço do Flamengo nesta nova temporada. Essa movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais do clube que organizaram a logística para agilizar o processo. O cenário é de confiança, porque a diretoria acredita que o zagueiro pode encaixar bem no elenco e oferecer novas alternativas dentro de campo. O atleta falou brevemente que está consciente da expectativa que o torcedor deposita nele e que quer corresponder com entrega, competitividade e rendimento. É um começo antecipado, mas que mostra que o Flamengo não está disposto a perder tempo no planejamento deste ano, sobretudo após uma temporada longa e com metas altas para o futuro próximo. O clube quer corrigir erros, fortalecer posições e se preparar de maneira estratégica para todas as competições que vêm pela frente. Enquanto Vitão assinava e iniciava o processo de chegada, outra frente importante movimentou os bastidores. A diretoria definiu a data oficial de reapresentação do elenco para o dia 12 de janeiro. O Flamengo atuou até o dia 18 de dezembro na última temporada e, pela regra normal de descanso trabalhista, os jogadores teriam folga até o dia 18 de janeiro. Porém, há uma particularidade que mexe com todo o calendário: a parada da Copa do Mundo no meio do ano. Com essa pausa prevista, o clube encontrou a possibilidade de compensar dias de descanso no período da interrupção, o que permite antecipar o retorno agora, no começo de janeiro. Isso significa que o elenco terá o reencontro no Ninho do Urubu mais cedo, iniciando treinos, avaliações físicas e planejamento de pré-temporada antes do habitual. É uma estratégia pensada para ganhar ritmo antes dos jogos decisivos, especialmente por causa da Supercopa do Brasil, que segue aguardando definições da CBF sobre a data e o local. Inicialmente, a previsão era que o duelo acontecesse no dia 24 de janeiro, mas o cenário mudou e não existe confirmação oficial nem de dia e nem de cidade que vai sediar a partida. O Flamengo recebeu apenas um comunicado afirmando que o assunto ainda está em discussão e pode sofrer alterações. Por isso, todo o planejamento interno do rubro-negro é baseado na possibilidade de ajustes. O clube já trabalha como se a preparação precisasse ser rápida, intensa e eficiente para não ser pego de surpresa quando a definição sair. Além dessa parte organizacional, há movimentações individuais no elenco que também chamam a atenção. Matias Vinha, por exemplo, segue sendo assunto. O River Plate fez uma nova tentativa de contratar o lateral por empréstimo, mas a diretoria do Flamengo foi firme e não aceitou a investida. O clube entende que, se for para negociar o jogador, só pensa em uma saída definitiva, com compra e um valor considerado justo. Empréstimo está descartado.
O rubro-negro não pretende liberar o atleta por uma quantia abaixo do que considera ideal e ainda avalia a possibilidade de manter Vinha, caso apareçam boas chances de inseri-lo novamente na rotação do time. Há times de fora observando e monitorando a situação, mas nada que tenha avançado sem respeitar as condições impostas pelo Flamengo. Parte considerável da torcida ainda acredita que o lateral pode render mais e defendem que ele receba oportunidades durante o ano de 2026, o que deixa essa história totalmente aberta. No meio desse noticiário, um destaque positivo. Eric Pulgar encerrou o ano com reconhecimento internacional. No Chile, ele foi eleito o melhor esportista chileno de 2025, ultrapassando não só jogadores de futebol, mas atletas de diversas modalidades. Mesmo com aquela lesão na partida contra o Bayern, que o deixou afastado dos gramados por cerca de 4 meses, ele fez uma temporada de alto nível e manteve um rendimento que chamou atenção. Um ano sólido, importante e que reforça a confiança do rubro-negro para a sequência. A expectativa interna é que ele volte ainda mais forte, principalmente com um elenco reformulado e uma pré-temporada organizada desde janeiro. E enquanto o ambiente se ajusta e o elenco se movimenta, um outro nome segue na pauta do torcedor: Caio Jorge. O Flamengo sinalizou interesse e estaria disposto a oferecer uma valorização salarial que poderia representar praticamente o dobro do que o atacante recebe atualmente no Cruzeiro. A proposta foi vista como positiva, mas a situação é complexa. O jogador comunicou ao clube mineiro que não pretende forçar saída e que respeita o projeto que o acolheu após a passagem pela Europa. Existe gratidão envolvida e a decisão do atleta pesa bastante nesse cenário. Isso faz com que a negociação fique travada, já que o Flamengo não quer entrar em uma disputa cansativa e o Cruzeiro não demonstra intenção de facilitar, reforçando que só aceita conversar por valores considerados altos. Nesse clima de indefinição, o Flamengo monitora alternativas no mercado e avalia outros nomes. Há uma necessidade clara de buscar reforços em posições pontuais, como o gol, que permanece como prioridade depois da confirmação da chegada do zagueiro. O plano rubro-negro é agir com calma, mas sem perder oportunidades que surjam, até porque o ano mal começou e já está evidente que o mercado vai ser quente, competitivo e cheio de movimentações inesperadas. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo, sabendo que qualquer novidade pode mudar o rumo das negociações a qualquer momento. A reapresentação marcada para o dia 12 de janeiro vai marcar um ponto de virada dentro do ninho do urubu, porque a comissão técnica tem a intenção de transformar esse início de ano em um laboratório para ajustar esquema tático, aprimorar posicionamento e definir quem realmente vai disputar vaga de titularidade. Nada de pré-temporada só para recuperar ritmo, pelo contrário. O objetivo é entrar com intensidade desde o primeiro treino, até porque a parada da Copa do Mundo no meio do ano cria um cenário completamente diferente do habitual. O planejamento que normalmente seria feito em 2 etapas, agora precisa ser fragmentado, com evolução acelerada na primeira parte do ano e ajustes decisivos quando vier a pausa. Isso significa que cada treino, cada semana e cada amistoso interno ganha peso técnico e estratégico. Dentro do grupo, o sentimento é que essa temporada pode reposicionar o Flamengo após um ano cheio de altos e baixos. Alguns jogadores voltam recuperados de lesão, outros retornam com carga física zerada e há quem veja a pré-temporada como última chamada para provar que pode fazer parte de um elenco que promete ser competitivo. O nome de Vitão, por exemplo,
Não é apenas uma contratação. Ele representa a tentativa de modernizar a defesa, dar mais velocidade na saída de bola, fortalecer duelos diretos e trazer uma alternativa para jogos onde o time precisou reforçar marcação e perdeu compostura em partidas importantes. A chegada antecipada dele indica que o Flamengo quer evitar improvisos e entrar no ano com peças definidas, reduzindo testes de última hora. Quem também está no radar é Matias Vinha. A situação dele não está fechada e não é impossível que ele permaneça, mesmo com clubes estrangeiros procurando informações. A diretoria não vai aceitar empréstimo e isso cria uma espécie de barreira natural para propostas tímidas. A decisão é clara: ou venda, com um valor compatível com o que o Flamengo considera justo, ou permanência com chances de reposicionamento. O que pesa é a expectativa do torcedor, que não quer desperdiçar um jogador com características que podem ser úteis em partidas de alta intensidade, especialmente se o novo modelo de jogo exigir amplitude, recuperação rápida e imposição física nas laterais do campo. Se Vinha ficar, a missão dele vai ser convencer o torcedor dentro de campo. Se sair, será apenas em uma condição que faça sentido para o clube. No meio-campo, o reconhecimento internacional de Éric Pulgar funciona como um estímulo para quem está ao redor. Quando um jogador é eleito o melhor esportista do seu país, ultrapassando atletas de várias modalidades, isso não só valoriza o profissional individualmente, como também devolve confiança para o elenco. Mesmo com 4 meses afastado por causa de uma lesão, ele entregou desempenho, regularidade e impacto no jogo. No Flamengo, há uma percepção muito clara de que Pulgar pode ser um ponto de equilíbrio do time. O ano passado teve bons momentos, mas agora a régua sobe. Com o retorno antecipado em janeiro, existe até a expectativa de que ele ganhe mais relevância na construção de jogadas, libere companheiros para avançar e ocupe uma função mais estratégica na recuperação de bola e na transição rápida. O que vem pela frente pode ser o melhor momento da carreira dele no Brasil. E se tem um assunto que continua mexendo com o imaginário do torcedor, é o de Caio Jorge. A valorização salarial oferecida pelo Flamengo seria altamente competitiva, praticamente o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Isso mostra que o rubro-negro vê potencial no atacante e acredita que ele poderia encaixar como reforço de impacto. O problema é que existe uma linha emocional e profissional que trava esse processo. O jogador sente gratidão pelo Cruzeiro, e essa gratidão pesa. Ele não quer forçar saída, não quer criar desgaste com quem abriu portas quando o retorno ao Brasil parecia incerto. É uma posição que precisa ser respeitada, mesmo que frustre quem imaginava uma negociação rápida. Do outro lado, o Cruzeiro não demonstra a intenção de facilitar. A posição é firme, só vende se for por um valor muito alto, sem margem para negociação agressiva. O Flamengo entende o cenário e já trabalha com alternativas nos bastidores. Não dá para insistir em algo que não tem abertura. Por isso, o clube começa a observar o mercado internacional, principalmente atacantes que tentam sair de clubes estrangeiros e precisam de novos espaços para jogar. A busca não é por quantidade, mas por alguém que chegue para disputar titularidade. Se não houver avanço com Caio Jorge, o Flamengo deve mudar o foco e seguir outro rumo, sem ruído público, sem novela interminável. Além disso, a diretoria sabe que o gol precisa de uma definição. A chegada de Vitão alivia a defesa, mas não resolve tudo. O elenco precisa de um goleiro que entregue confiança, execução segura e leitura rápida de jogada. A busca por esse nome é tratada internamente como prioridade.
Porque não existe time campeão sem segurança lá atrás. Há negociações exploradas, sondagens iniciais e conversas silenciosas, tudo dentro de um planejamento que evita exposição desnecessária. A ideia é fechar o nome certo antes do início de competições mais pesadas. Enquanto o mercado se movimenta, o torcedor acompanha o calendário indefinido da Supercopa do Brasil. Sem dia confirmado, sem local garantido, o Flamengo treina com base no pior cenário possível, o de receber a confirmação em cima da hora. Isso se tornou parte do planejamento, porque o clube prefere estar pronto cedo do que correr atrás quando o anúncio acontecer. Isso vale também para a pré-temporada, que pode incluir partidas treino internas para ajustar postura defensiva, saída de bola e intensidade de marcação. Tudo para que o time não perca tempo. O clima geral é de reorganização. Nada de reconstrução total e nada de revolução exagerada, mas ajustes cirúrgicos. O Flamengo sabe que tem talento, sabe que tem peças importantes, mas entende que o futebol moderno não permite temporadas longas sem planejamento preciso. É por isso que a reapresentação antecipada, a contratação de Vitão, a postura firme no caso de Matias Vinha, o entendimento emocional do caso Caio Jorge e a busca por um goleiro compõem o mesmo quebra-cabeça. Não é coincidência, é método. Tudo está ligado. E no fim das contas, o que o torcedor espera é ver o Flamengo jogar de forma impositiva, com identidade clara, competitividade em alto nível e resposta rápida nos momentos decisivos. O elenco vai precisar provar dentro de campo que o esforço de começar cedo valeu a pena. Que as escolhas no mercado foram certeiras e que o trabalho silencioso desta fase inicial vai gerar resultado quando o apito inicial das competições mais pesadas soar. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um verdadeiro chapéu duplo no futebol brasileiro pode estar prestes a agitar os bastidores do Campeonato Carioca. Fontes próximas ao Flamengo indicam que o clube teria fechado a contratação de 2 ex-jogadores do Fluminense no mesmo dia, movimentando o mercado e deixando torcedores e rivais atentos. A especulação gira em torno de nomes que já passaram pelo rival das Laranjeiras. E a possibilidade de reforços tão estratégicos para o elenco rubro-negro tem gerado comentários fervorosos nas redes sociais. O primeiro nome que circula nos bastidores é o do zagueiro Marquinhos, atualmente no Paris Saint-Germain e capitão da seleção brasileira. Apesar de seu grande sucesso na Europa, o interesse do Flamengo seria visto como uma tentativa ousada de trazer de volta um defensor com experiência internacional e capacidade de liderança inquestionável. Fontes internas afirmam que, se concretizado, o retorno de Marquinhos ao Brasil seria um verdadeiro golpe de marketing e um reforço de peso para a defesa rubro-negra. O zagueiro, conhecido pela consistência e por sua leitura de jogo apurada, poderia se tornar peça-chave em um projeto de títulos de alto nível, e sua relação com o clube carioca traria enorme repercussão. O segundo nome que estaria envolvido na movimentação é o goleiro Felipe Alves Raimundo, apelidado de Homem de Gelo, por sua frieza ao jogar com os pés e habilidade especial em cobranças de pênaltis. Atualmente no Santa Cruz, Felipe possui uma trajetória de destaque no futebol nacional e já passou pelo Fluminense, sendo lembrado por defesas decisivas e presença marcante no gol. O Flamengo, ao que tudo indica, busca um arqueiro confiável e que possa oferecer segurança em momentos de pressão, principalmente em jogos de grande rivalidade.
Sua chegada poderia gerar um efeito direto na competitividade do elenco, além de acirrar ainda mais a expectativa em clássicos regionais. Se o rumor se confirmar, o Flamengo teria realizado um movimento raro e ousado. Adquirir 2 ex-tricolores de uma só vez, mexendo com o coração da torcida rival e colocando fogo na rivalidade histórica entre os clubes cariocas. Torcedores do Fluminense, por sua vez, especulam sobre o impacto dessa dupla perda. Enquanto a imprensa esportiva tenta decifrar os possíveis desdobramentos dentro de campo e nos bastidores. Enquanto o Flamengo não confirma oficialmente, o assunto segue como um verdadeiro prato cheio para especulações e provoca debates acalorados. Entre torcedores e comentaristas, a pergunta que não quer calar é: será que Marquinhos e Felipe Alves vão vestir o manto rubro-negro e transformar o Flamengo em uma força ainda mais imponente? O mercado segue agitado e o futebol carioca observa atento, pois a notícia, caso se concretize, promete abalar estruturas e alterar o equilíbrio das equipes na temporada. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!